A verdade. Que coisa bonita que é a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, uma hora aparece. A verdade é implacável. Pode demorar muito tempo, mas uma hora a verdade aparece e é escancarada na cara das pessoas. Eu vim fazer esse vídeo porque eu sei que isso não vai sair. Não vai sair no Jornal Nacional, não vai sair no Jornal da Record, não vai ser capa dos jornais que noticiaram a farsa anos atrás. Então, a gente tem que fazer isso aqui e compartilhar para as pessoas. As provas do sistema da Odebrecht contra o Lula, hoje apareceu a verdade, eram provas adulteradas, provas falsas. Já vou falar sobre isso aqui, mas antes, se você sempre foi Lula livre, se você já sabia que ele era perseguido pelo Moro desde o comecinho, se inscreve no canal, curte o vídeo, é 1 segundo e é de graça se inscrever no canal. Só clicar em inscrever embaixo do vídeo e você já ajuda aqui a levar a verdade para as pessoas. A gente tem que empurrar a verdade na cara das pessoas. Então se inscreve, 1 segundinho. Agora vamos falar sobre o fato de hoje. O fato de hoje é que a defesa do Lula anexou num processo que corre sobre uma propina que o Odebrecht teria pago ao Lula, anexou as provas de uma perícia feita pela Polícia Federal, por peritos da Polícia Federal, do Sérgio Moro, que mostram que a planilha do Odebrecht, que era uma planilha chamada My Web Day, se não me engano, ou Web My Day, essa planilha era a planilha de pagamentos de propina do Odebrecht e estava num servidor da Suíça. Essa planilha foi adulterada. Codinomes de pessoas que receberam propina, assim como valores, foram adicionados à planilha. O Ministério Público Federal, e aí vamos dar nome aos bois, o senhor Deltan Dallagnol, o senhor Januário Paludo, aquele que recebe propina de doleiro para não investigar, e os outros procuradores, eles ignoraram isso, ignoraram de propósito. A gente já sabe, depois da Vaza Jato, ficou claro que eles perseguiam o Lula. Então eles ignoraram isso de propósito. O Sérgio Moro, em 2017, pediu uma perícia sobre essa planilha, que é onde o Odebrecht colocava para quem pagou propina, quanto pagou, quando pagou. E aí tinha lá os nomes e os valores, tinha tudo ali nessa planilha. O Sérgio Moro pediu uma perícia, na época a Polícia Federal fez uma perícia, mas olha só que coisa estranha. Tanto o Sérgio Moro, como o TRF4, que é a segunda instância, como o STJ, que é a terceira, como o Edson Fachin, a Raul Fachin é nosso, eles negaram à defesa do Lula o acesso a essa planilha. Então o Lula era acusado de receber uma propina do Odebrecht, mas ele não podia ver a planilha. Ele não sabia que propina ele recebeu, nem quando, nem onde. Assim, você recebeu, você já está condenado por antecipação, você deve saber, porque a gente está falando que você recebeu e ponto final e acabou. E aí, isso saiu, capa de tudo que é jornal, o Lula é o, não me engano qual era o codinome dele, se não me engano, ele é o amigo da planilha do Odebrecht, lembram disso? Que tinha os codinomes das planilhas? Pois bem, agora sai a perícia dizendo que lá em 2016, 2017, quando a Polícia Federal descobriu que tinha essa planilha, a planilha estava em servidores da Suíça. A Odebrecht teve acesso a essa planilha e ficou um ano com a planilha, modificando, adulterando a planilha, adulterando valores para poder adequar as delações premiadas, para que ninguém fosse preso, para delatar as pessoas certas. E aí eles entregaram para a Polícia Federal e para o Ministério Público a planilha adulterada. Há um código em todo o arquivo, principalmente em arquivos que são criptografados, que é o código hash. O código hash é um código único, que é como se fosse uma impressão digital do arquivo. Eu tenho a minha impressão digital, você tem a sua, cada um tem a sua. Essa impressão digital, esse código hash, não estava no arquivo da planilha do Odebrecht, o que indica que o arquivo original que estava nos servidores da Suíça foi adulterado. E aí não se sabe que adulteração foi feita, como, o que mudaram e quando. Só se sabe que foi adulterado. E aí a Odebrecht usou essa planilha, que tinha os codinomes de vários políticos, para fazer as delações e para adequar as delações premiadas ao que o Ministério Público Federal queria. A gente sabe o que o Ministério Público Federal queria, que é o que o senhor Deltan Dallagnol, Januário Paludo, Robito Pozobon, Monique Scheck, o que eles queriam. Era o quê? Você tem que delatar o Lula. Você tem que delatar o Lula. Delatem gente do PT. A gente quer os petistas. Não é petista, Aécio Neves, sai. José Serra, dane-se. PT. Foquem no PT. E aí, inclusive faz um mês mais ou menos, no começo de janeiro, saiu a notícia de que a Odebrecht pagou 1,5 bilhão para 77 executivos.
Dá um Google, não acredita? Dá um Google. A Odebrecht pagou 1,5 bilhão para 77 executivos, quase 20 milhões por cabeça, para que eles ajeitassem as delações, para que eles falassem a mesma coisa. Assim a história batia, para que um não fale uma coisa, outro fala outra coisa, e aí, pô, tá tudo desencontrado, não tá funcionando, não vão aceitar a delação porque isso não tem valor. Não, eles pagaram 1,5 bilhão para esses executivos e eles ajeitaram a delação. E aí, junto com isso, a gente tem a informação de que a planilha, onde estava o nome do Lula e uma suposta propina de 12 milhões para o Lula comprar um terreno, essa planilha foi adulterada. E aí, pô, tudo começa a fazer sentido. Ainda mais quando a gente lembra que quando o Lula foi condenado no caso do Triplex, o Sérgio Moro não deu ao Lula. O Sérgio Moro foi negando pedidos, o TRF4 foi negando, o STJ, que só tem antipetista lá. É engraçado que o Lula indicou metade dos ministros do STJ e só tem antipetista. Bom, assim como no STF, o Fachin foi indicado pela Dilma, ele também no STF, ele negava ao Lula acesso às provas do caso do Triplex. Então o Lula estava se defendendo, os advogados do Lula estavam lá defendendo o Lula e ele não sabia nem do que ele podia se defender, porque ele não tinha acesso às provas. Nesse caso da Odebrecht também, até pouco tempo atrás o Lula não teve acesso às provas, porque todas as instâncias da justiça estão em conluio, mesmo as que forem indicadas por governos do PT, que é o Barroso, Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Fux, todos indicados pelo PT, são os maiores antipetistas do setor jurídico. Mesmo eles estavam todos em conluio, ainda estão alguns deles, tá? É claro que no STF tem os lavajatistas, que é o Barroso, o Fachin e o Fux, a Carmen Lúcia mais ou menos, e eles todos em conluio não deixavam o Lula ter acesso às provas, não deixavam o Lula ter acesso às delações, acesso à acusação, e aí ia rolando o processo do Triplex, e o Léo Pinheiro, que foi o principal delator, ele falou, não, o Triplex não é do Lula. E aí ele deu outro depoimento e falou, não é do Lula. E o Léo Pinheiro estava preso, é um cara bilionário preso, não tem mulher, não tem sexo, não tem restaurante 5 estrelas, não tem vinho caro, não tem champanhe, não tem iate, não tem nada, ele tá lá preso. E o pessoal fala, ó, você vai ficar aqui muitos e muitos anos preso, delata quem a gente quer que você delate. Depois de tanto tempo, e quem quiser tem esse vídeo no YouTube, coloca lá a delação Léo Pinheiro, você vê a cara dele de constrangimento, ele fala, não, o Triplex era um presente mesmo pro Lula, e ele oferece como prova 2 tickets de pedágio que mostram que o Lula foi lá ver o Triplex, que eram até desnecessários, porque o próprio Lula falou, eu fui ver o Triplex e não gostei, o Lula fala, e aí condenaram o Lula com base nessa farsa. O outro processo é esse da Odebrecht, a gente já sabe que o modus operandi é o mesmo. Você vai delatar? A gente quer que delate o Lula. Não interessa, a gente quer prender o Lula, porque quem não podia participar da eleição, quem ganharia do Bolsonaro era o Lula. O único candidato que ganharia do Bolsonaro era o Lula. Claro, a gente pode aqui discutir que o PT poderia ter preparado o Haddad muito antes, já sabendo que o Lula não seria candidato, usar um sistema de comunicação, criar os grupos no WhatsApp, isso que eu falo sempre de comunicação, e preparar o Haddad para ele ficar conhecido por toda a população muito antes, que aí talvez a gente não sabia das fake news, mas provavelmente ele seria mais imune às fake news, porque o Haddad foi presa fácil. 87% dos brasileiros não o conheciam um mês antes da eleição. 87% das pessoas nunca ouviram falar no nome dele. Aí é fácil jogar fake news contra alguém que ninguém conhece. A gente pode discutir isso? Pode, mas a verdade é que o Lula, com ou sem fake news, com ou sem 400 mil robôs do Bolsonaro, com ou sem toda essa coisa suja que o Bolsonaro fez na eleição, o Lula ganhava. Então, para tirar o Lula, tinham que delatar o Lula. E agora aparece a perícia dizendo que os documentos estão adulterados. E aí os peritos, 2 peritos da Polícia Federal que assinaram a perícia dizendo que a planilha da Odebrecht era verdadeira lá em 2017, uma perícia pedida pelo Sérgio Moro, eles disseram, pra gente não interessa isso. Pra gente só interessa o material que a gente recebeu. O material que a gente recebeu é esse, a gente recebeu e a gente falou que recebeu. É isso, para eles não interessa se foi adulterado ou não, se tem a impressão digital, que é esse código hash, ou se não tem, para eles não interessa nada. E o Ministério Público Federal falou, pra gente também pouco importa se adulterar ou não. Tem lá a coisa que eles queriam que tivesse, tá todo mundo feliz. Tentam condenar o Lula mais uma vez para ver se o Lula
vai preso para ver se ele preso ele não tem mais, se ele perde o cacife político dele. Não deu certo, agora a verdade está aparecendo. A Odebrecht pagou executivos, 77 executivos para combinar as relações, e a Odebrecht adulterou as planilhas. Então, quando fala, o Lula é o amigo, o não sei quem é, tem um apelido tal, a gente não sabe, porque foi tudo adulterado. Esse é o Brasil, e a verdade é implacável. A verdade uma hora chega e aí não tem o que faz, porque a verdade é como se fosse uma força da natureza. Ela vem e ela derruba tudo. E eu tô aqui trazendo a verdade, porque eu sei que a Globo, o PT podia fazer um estudo de quantas horas o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o Jornal da Globo e o Bom Dia Brasil dedicaram a essa planilha adulterada do Odebrecht. Foram muitas, não foram poucas, foram muitas e muitas horas para a acusação do Lula. Aquela acusação que vem com uma condenação prévia. Antes do processo, Lula recebeu isso, tá aqui, o documento diz, o delator está dizendo, recebeu, já condena a pessoa antes do julgamento, um julgamento que é o Sérgio Moro, né? Então, julgamento que não vale nada. Os 3 patetas do TRF4, eu fiz um vídeo aqui mostrando que eles são todos amiguinhos do Moro, foram colocados lá a dedo para condenar o Lula. Pois bem, e a mídia toda saiu em capa da Folha, do Estadão, da Veja, da Jovem Pan, de tudo. Eles fomentando o antipetismo, eles recebendo dados do Ministério Público, do Delanhol deles, dados vazados, vazamentos seletivos. Então, jornalista vagabundo que não gosta de fazer o trabalho de reportagem, de perícia, dessas coisas, recebia tudo mastigadinho dos procuradores e publicava na capa, dava audiência, ficava feliz, o patrão felicíssimo, os patrocinadores que eram os bancos e queriam derrubar o PT a todo custo, felizes, todos felizes, com base numa farsa. E agora, vocês acham que eles vão dar? Vocês acham que amanhã vai estar na capa da Folha, do Estadão? Amanhã sai a Veja, vai estar na capa da Veja também? Não vai. Quantos segundos o Jornal Nacional vai dedicar a isso? Até quando o Lula foi ver o Papa, o Jornal Nacional falou da visita do Lula ao Papa por 12 segundos e depois foram, não me engano, 37 segundos criticando o Lula por outras coisas. Então, nem quando o Lula vai ver o Papa, eles não dão trégua. Então, não vão. Se eles noticiarem isso, que já vai ser uma surpresa para mim, vai ser uma notinha de 5 ou 6 segundos, seguida por uma matéria de 5 minutos criticando o Lula por alguma outra coisa, com alguma mentira, seguido de futebol para o pessoal já tirar isso da cabeça e já falar sobre outros assuntos. É isso que a Globo faz, esse é a sujeira da Globo e da mídia. É por isso que quando o Bolsonaro ataca jornalistas como a Vera Magalhães, a minha solidariedade aos jornalistas é zero. Zero, porque se você plantou porcaria, você não vai colher flor, você vai colher porcaria. E gente como a Vera Magalhães, que foi achincalhada pelo Bolsonaro nessa semana, as milícias digitais do Bolsonaro estão todas contra ela, bem feito. Minha solidariedade é zero. Se tivesse negativa, é negativa. Porque quando morreu a dona Marisa, quando ela faleceu, a Vera Magalhães falou com deboche no Twitter, falou: case-se com alguém que não vai fazer do seu enterro um palanque. Olha só o que ela falou quando morreu a dona Marisa. Quando o Boulos escrevia para a Folha de São Paulo, ela falava: a Folha não vai demitir o Boulos? Isso é banditismo, chamando o Boulos de bandido e pedindo a cabeça de um colunista. Ou seja, no jornal Folha de São Paulo não pode ter alguém de esquerda escrevendo. Essa é a Vera Magalhães, que agora está sendo achincalhada pelo Bolsonaro e está toda a esquerda falando: minha solidariedade a Vera Magalhães. Aqui, Vera Magalhães. Foi ela que escreveu no Estadão falando: é uma escolha muito difícil entre 2 extremos. O Bolsonaro e o Haddad são 2 extremistas loucos. O Haddad extremista. O PT nunca criticou jornalista. O PT nunca colocou milícia virtual para descobrir telefone dos filhos de jornalistas, como fizeram, como o bolsonarismo está fazendo com ela. E eu acho pouco. A minha solidariedade é zero para esses jornalistas. Plantaram porcaria, vão colher porcaria. Eu estou aqui fazendo oposição ao Bolsonaro todos os dias, assim como vocês. Mas eu faço oposição ao fascismo do Bolsonaro. Quando esse fascismo ataca jornalistas que plantaram o fascismo, bem feito. O nome disso é causa e consequência. Não tem como você plantar porcaria e querer colher flores. Não tem como, eles merecem isso. E eu estou esperando até agora a autocrítica desses jornalistas. Porque fake news assim, das piores,
é você falar por anos e anos, ó, só saiu o PT que o dólar baixa. O dólar alto é péssimo, ó, 3,50, o dólar muito alto. Nossa, quando bateu R$3 o dólar foi um escândalo no Globo News, um escândalo. Agora 4,50, ó, agora não tem problema o dólar 4,50. Agora a mídia enfiou uma coisa chamada o valor nominal do dólar. E aí eles colocam entre parênteses, é o dólar descontado a inflação. Agora é nominal. Na época da Dilma não era. O dólar tá altíssimo e que se dane. E não estava nem perto do maior valor da história. Agora o maior valor da história é nominal, porque eles não fazem a autocrítica deles. Eu estou esperando a autocrítica deles e mesmo assim não tem perdão. Golpismo, colocar uma pessoa inocente na cadeia por 580 dias só para ele não ganhar a eleição, para a direita ganhar a eleição, derrubar uma presidente honesta sem prova, para mim não tem perdão. A classe jornalística tem que se renovar e expurgar esses lixos aí. Então é isso e vamos espalhar a verdade para as pessoas. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se você não é inscrito no canal, tá perdendo. Se inscreve, é 1 segundo, só clicar e já ajuda muito. Falou!